alcança o propósito, mas um propósito com sucesso é o que nós buscamos. Mas por que todo mundo alcança um propósito? Nós estamos nessa terra e nós sabemos que o nosso propósito é viver aqui, ter uma vida boa e com os dias avançados de idade ou com bastante dias vividos, a gente sair dessa terra. Né? Então, essa é uma coisa que a gente leva conosco. Então, nós todos queremos ter uma vida correta, mas nada nós não conseguimos alcançar nenhum propósito com sucesso se não houver sacrifício. E o sacrifício é notório na vida da gente. Nosso casamento, por exemplo, a gente precisa de fazer sacrifício para continuar, né, a união até o final. Verdade, né? Quem é casado aqui vai fazer assim, né? Até os mais jovens ali já estão passando pelos sacrifícios que tem que fazer na vida, não é verdade? Então, tudo nessa vida tem sacrifício. Você quer ter filhos, quer criar filhos, você sacrifica para criar seus filhos. Porque você quer criar e entende que o seu propósito é deixar aquele filho numa melhor condição possível, né? Para ele ver, para você ser considerado um pai, mas assim, um pai bom, uma mãe boa, mas no sentido de você poder dar a ele, né, o melhor. Às vezes até erramos no propósito de sacrificar tanto pelos filhos, né? Até erramos às vezes, queremos proteger demais e às vezes a gente acaba entrando num caminho que nós não deveríamos fazer coisas e fazemos. Então, tudo nessa vida. Você quer ver uma coisa difícil? É você ter uma amizade, ter um amigo verdadeiro. Para você ter um amigo verdadeiro, você tem que fazer sacrifícios. Quem tem um amigo verdadeiro vai entender isso, você tem que fazer sacrifício. Porque às vezes você ouve uma coisa que você quer falar e você vê o tempo que você vai falar, como você vai falar, de jeito que você vai falar. Você tem que fazer uma matemática para você poder falar para o seu amigo. Você precisa de falar para ele. Por quê? Porque você não quer falar de uma maneira que ele possa entender e compreender. Então você faz um sacrifício. E para você ter um amigo de verdade, você faz sacrifício, porque às vezes você ouve uma coisa, né, que ele fala e você vai ali olhar aquilo, você vai pensar, você vai gerir aquilo, e vai pensando, vai fazendo. Então, ter um amigo verdadeiro é difícil. Quantas pessoas aqui têm mais de 5 amigos de verdade? De verdade, aquele que você pode falar, esse aqui é meu amigo, se eu contar um segredo para ele, ninguém vai saber. Quem é que tem mais de 5? Sinceramente, eu pensei que todo mundo ia levantar as mãos. Sabe por quê? Por causa disso. Alguém quer se sacrificar para ter um amigo? Não. Ninguém quer. Você simplesmente descarta ele e arruma com outro e fala que aquele amigo não é isso, que é aquilo outro. Aí você faz uma amizade. Daqui a pouco você sai, aí você vai sentir saudade do outro, aí você fica para cá, para lá, e não consegue criar a raiz de um amigo de verdade, que você possa chegar para ele e falar qualquer coisa que você falar para ele, você sabe que ele não vai contar para ninguém. Eu, graças a meu bom Deus, tenho. Tenho. Mas você tem que sacrificar. Esse amigo seu, você tem que procurar ele. Você tem que procurar conversar com ele, como é que você está, como é que você não está. Aí ele, do jeito que ele fala para você, você já sente que tem alguma coisa que não está bem. Certo? Ele vai te falar e você vai conversar com ele. E você fala a verdade abertamente. Quer ver a pior coisa que você tem? É você conversar com uma pessoa, mas você tem que escolher as palavras para falar, porque sabe que não pode falar muito com aquela pessoa, porque se você falar, no outro dia é estampado no Globo. Né? Então, isso é a pior coisa que existe. É você estar conversando com a pessoa e ter que reservar a palavra. Então, para ter amizade, para ter um amigo de verdade, você tem que sacrificar. Tem que sacrificar, você tem que pensar, você tem que sacrificar, senão você não consegue. Aí você vai ter um amigo de sucesso, com que você pode contar com ele em todo o tempo. E quem tem, meu amado, nem empresta e não venda não, porque é uma coisa rara. Né? Então, em todo tempo na nossa vida, nós devemos sacrificar. Nós vemos aqui, eu ouvi uma leitura devocional que falou de Jó, que um homem que sacrificou e muito, mas permaneceu na presença de Deus. E ele alcançou propósito com sucesso.
correto? Nós temos, por exemplo, Davi, né? Que Deus tinha um propósito, ele foi reinou, mas ele conseguiu o seu propósito com sucesso. Incesto com a irmã. Vendo outro filho assassinando o irmão. O filho se levantando contra ele. Então ele cumpriu o propósito como rei, morreu nos dias adiantados, já não estava nem condição de ver mais, certo? Mas e aí? Foi com sucesso o propósito que ele cumpriu? Então, agora, você imagine você ver apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo chega assim, ó, Senhor, encerrei, acabou, minha fé está guardadinha, porque tudo que o Senhor determinou sobre a minha vida, eu assim o fiz. Então, eu estou entregando minha Bíblia aqui, estou aqui, os pergaminhos estão aqui, que é o que eu tenho o que eu consegui na vida, essa capa, esses pergaminhos estão aqui guardados, e eu estou esperando o Senhor me levar para onde o Senhor um dia me mostrou lá, que é o terceiro céu de glória. Terminou o seu propósito com sucesso ou não? Terminou. E o sacrifício dele? Cadê a esposa dele? Cadê a família dele? Aí você pega o livro de Coríntios, capítulo de número... Deixa eu ver. Coríntios, capítulo... 2 Coríntios, capítulo 11, né? Do versículo 23 ao 29. 2 Coríntios, capítulo 11, 23. 2 Coríntios, capítulo de número 11, segunda, versículos 23 até o 29. Conseguiu? Olha lá. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais em açoites, muito mais com eles em prisões, muito mais em perigo de morte. Muitas vezes recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com vara. Uma vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Uma noite e um dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigo de rios, em perigo de salteadores, em perigo da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias e muitas vezes em fome e sede, em jejum e muitas vezes em frio e nudez. Além de todas essas coisas exteriores, me oprime a cada dia o cuidado de todas as igrejas que ele passou e fundou. Certo, amados? Então, vocês veem, o homem se sacrificou de uma maneira tão grande, tão grande, tão grande, mas ele obteve o seu propósito com sucesso. Então, não é fácil você alcançar os propósitos e ter sucesso. Você não vai conseguir se você não fazer o sacrifício. Todas as atitudes que você toma, elas vão colaborar para o bem ou para o mal do cumprimento do seu propósito. Todas as atitudes que você toma, elas vão colaborar para o bem ou para o mal do seu propósito. Porque não vai ter jeito. Todas as atitudes. Mais uma forma que você tem que ver dos sacrifícios que nós temos que fazer para termos atitudes, né, que sejam boas e que nós possamos alcançar o nosso propósito e alcançarmos com sucesso. E aí eu vou falar para você, o pastor está falando em alcançar com sucesso. Mas aqui não estou dizendo de dinheiro. Eu não estou dizendo sobre você ter isso ou ter aquilo. Eu estou falando é você chegar no final do seu propósito, como Paulo chegou em paz consigo e em paz com Deus. Né? Eu já vi muitas pessoas, talvez não seja a palavra correta, mas eu já vi
algumas pessoas, sem falar que é fulano ou Beltrano, não estou pensando em ninguém, né? Mas pessoas já até me confessaram sobre isso, que ele vai fazer o sepultamento, né, de um querido, e ele está ali desesperado, chorando. Poxa, você está sentindo falta dela? Não, eu estou pensando aqui que eu poderia ter feito um pouco mais, me sacrificado um pouco mais para vê-la, e eu não fiz. E agora eu estou vendo quanto faz falta. Ou seja, a pessoa está indo embora e ele está pensando o que ele deixou de fazer, que ele poderia ter feito um pouco mais. Poderia ter se sacrificado um pouco mais, mas ele deixou de fazer. Então, é isso. É você estar em paz com você. É você viver uma vida e alcançar os seus objetivos em paz, tranquilo. É você ter o seu propósito e alcançando esse propósito com sucesso nas suas atitudes para você chegar lá e ser uma bênção. Eu já falei para os irmãos aqui, é muito importante você alcançar vitórias. Mas se você alcançar a sua vitória e chegar lá para comemorar, você não tem ninguém para você chamar para participar do seu culto de ação de graças, você não alcançou vitória nenhuma. Porque você alcançou vitória como se você está distante de todo mundo? Não, fulano eu não vou chamar para o meu, não. Beltrano, não, não, não. Aí você vai ver, quem que você vai chamar então? Né? Para que ganhar? Para que alcançar? Para que fazer? Como é que eu vou comemorar uma coisa que eu consegui, que eu conquistei, se não tem ninguém para junto comigo congratular? É melhor eu não ter ganho nada daquilo, mas estar congratulando com as pessoas. Verdade ou não é? Então, isso é sucesso. Isso é sucesso. É que a gente vê em Paulo e a gente não vê em Salomão, por exemplo. Salomão, ele diz assim, tudo que eu queria colocar diante dos meus olhos, eu coloquei. Eu coloquei as melhores músicas, eu coloquei os melhores dançarinos, eu coloquei as melhores mulheres, eu coloquei as melhores bebidas, eu coloquei o melhor do ouro e da prata diante de mim. Tudo que os meus olhos alcançaram, tudo que eu imaginei, eu pude colocar diante dos meus olhos. Mas só que ele faz um monte de altar, né, de altares para aquelas mulheres concubinas que ele arrumou, tudo contrário a Deus. E Deus, em respeito a Davi, espera a sua morte para dividir o reino dele, e o filho dele ficou somente com 2 das tribos, e as outras foi para Jeroboão. Então, ele alcançou que sucesso? Ele chegou no final e falou assim, tudo que eu consegui, tudo que eu fiz isso, tudo que eu botei diante dos meus olhos, eu cheguei ao final e disse que é o quê? Foi tudo vaidade. Tudo vaidade. Então ele experimentou de tudo e viu que tudo aquilo que ele queria fazer, que ele colocou, foi simplesmente uma vaidade dele. Vaidade, ou seja, para nada adiantou para ele ter o seu propósito com sucesso. Tinha tudo para ter um propósito com sucesso. Tinha ou não tinha? Ele começa, Senhor. O Senhor falou, o que você quer, Salomão? Eu quero, Senhor. Aí o Senhor vai pedir dinheiro. Não, Senhor, eu quero que o Senhor me dê sabedoria. Porque esse povo que está sobre a minha batuta é muito grande. E eu não tenho condição de cuidar desse povo. Então, o Senhor me dá sabedoria para me cuidar desse povo, que é seu. Então, o Senhor me dá sabedoria que eu vou cuidar do povo. Ele pediu sabedoria, Deus, Salomão, poxa, que esplêndido, o seu reino vai ser tremendo. Você pediu sabedoria, não pediu poder, não pediu que eu dizimar seus inimigos, nada. Você quer que eu te dê sabedoria? Pois bem, vou te dar muita sabedoria, a qual nenhum homem na terra terá. E além disso, eu vou acrescentar a você riquezas que nenhum homem nessa terra terá. Então ele tinha tudo para chegar no final do seu propósito com sucesso. Tinha ou não tinha? Mas ele não soube sacrificar. Sacrificou aos deuses pagãos, mas não ao Senhor nosso Deus. Então ele chegou ao seu propósito, mas não chegou com sucesso. E aí eu te pergunto, será que vale a pena chegar num propósito, mas sem sucesso? Você chegar arrependida? Porque tudo o que eu quis botei diante dos meus olhos e vi que tudo isso era vaidade pura.
Ou seja, nada me acrescentou, nada disso, foi tudo só uma vaidade, uma coisa da carne. Ele não pôde fazer. Foi o final da vida dele, é uma vida de arrependimento, né? Porque ele poderia ter feito muito mais coisas, mas não fez, não conseguiu fazer. Então, meus amados, aí nós vemos, por exemplo, que as atitudes que ele foi tomando foi colaborando para o bem ou para o mal. A oração dele foi para o bem, ele conseguiu. As outras atitudes foi para o mal, e ele chegou lá, não teve a soma do final do propósito com sucesso. Terminou o propósito, ele foi rei, terminou o seu reinado, mas o sucesso não. Tanto que o filho dele só herda 2 das 12 tribos que existiam. Então, as nossas ações, elas vão fazer com que o cumprimento do nosso propósito seja um propósito com sucesso ou não seja com sucesso. Põe para nós 1 Samuel, capítulo 2, por favor, filho. Aliás, 1 Samuel, capítulo 2. Eli foi o último juiz. Perdão, o último juiz foi Samuel, que Eli ensinou. Deus falou assim, Eli, a sua casa, Eli, seus descendentes vão ser os juízes. Sua casa é a casa de seu juiz, de sacerdote. Seus filhos vão herdar um trono e você vai embora. Aí no capítulo 2 nós vamos ver. Não. 1 Samuel, não. 1 Samuel capítulo 2, é isso? Tá, então deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Deixa eu voltar aqui. Aí nós vemos, por exemplo, Eli, né? E Deus dá a ele a condição de ser juiz e falar que da casa dele seria abençoado, né? Mas aí o que ele acontece com Eli? Né? Capítulo 2, versículo 12, filho. 1 Samuel 2:12. Aí Eli, olha só, que com os crimes dos filhos de Eli. E eram, porém, os filhos de Eli, filhos da Belial, e não conheciam o Senhor. Porquanto o costume daquele sacerdote com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando cozinhando a carne com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita. E tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. E assim fazia todo Israel que ia a Siló. Também antes queimar a gordura, vinha o moço sacerdote e dizia ao homem que sacrificava, dá essa carne para assar o sacerdote, porque não tomarás a ti carne cozida, senão crua. Então, os filhos de Eli, que era o juiz, eram dois sacerdotes, 2 irmãos. Eles faziam tudo errado na casa de Deus. Se prostituía com as mulheres, fazia tudo errado, tudo errado. O Senhor diz que eles eram os filhos da Belial, não conheciam Deus. E Eli era o seu pai. E qual era a ação de Eli vendo seus filhos profanando a casa de Deus? Qual foi a ação dele? Nenhuma. Passou a mão na cabeça dos garotos, certo? Aí o que acontece com ele, né? O que acontece com ele? Aí no versículo de número 3, capítulo 14, diz assim, ó: portanto jurei a casa de Eli, 1 Samuel, capítulo 3, versículo 14. Portanto, jurei a casa de Eli, que nunca, jamais será expiada a iniquidade da casa de Eli com sacrifício, nem com oferta de manjares. Então o Senhor chega para Eli e fala assim, Eli, manda Samuel, o sacerdote, falar para ele, Eli, Deus ia fazer da sua casa uma família de sacerdote. E agora diz Deus que nenhum dos seus filhos, homem, chegarão à idade de 18 anos. Todos eles morrerão antes. Cortou com ele. Cortou com Eli o vínculo. Na sua casa não tem mais sacerdote. Aí nós vemos, por exemplo, que no capítulo de número
4, né? No capítulo de número 4, 1 Samuel, diz assim: veio a palavra de Samuel a todo de Israel. Israel saiu ao encontro, a peleja aos filisteus, e se acampou junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Efeca. E os filisteus se dispuseram em ordem a batalha para sair de encontro a Israel. Estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. Né? E o versículo de número 11 do capítulo 4 diz: e foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Então, meus amados, os 2 filhos na guerra morrem. O pai, já adiantado, de idade, gordo, a Bíblia diz que ele era gordinho, está sentado na cadeira e chega a notícia: seus 2 filhos morreram. E ele, sabedor que Deus já tinha falado que na casa dele nenhum homem chegaria mais à idade de 18 anos, que acabou, não teria mais sacerdote na família dele. O pai, com a notícia, cai e quebra o pescoço. A igreja é? Hã? E o que Jesus é? O que Jesus está falando para ele, figuradamente? Quebrou o vinco. Certo? A cabeça quebrou o pescoço, a cabeça não mais tem com o corpo. Acabou com a família dele. A filha, a nora que estava grávida de um menino que, por sua vez, seria uma festa, porque os judeus, quando nascia filho homem, era um privilégio, era uma festa, era tudo, os homens. Por isso, ela vem e sabe que o marido morreu, que também o cunhado morrera, e agora vira o sogro caindo da cadeira e morrendo. Ela dá à luz a uma criança que seria a criança da glória, uma criança que seria exaltada, uma criança que seria uma festa, e uma baita festa esperando o seu nascimento. Agora o nome dele é Icabod, ou seja, se foi a glória de Deus. Atitudes erradas, cumprimento do propósito ruim. Teve sucesso no propósito, no cumprimento do propósito? Teve sucesso ele terminou como sacerdote? Não teve. Porque as atitudes que ele tomou lá na frente culminam. As atitudes que você toma hoje, lá na frente, vai culminar no propósito na sua vida. Se boas, bons. Se mal, mas também. Certo? Por isso que nós vemos Jó um exemplo danado. Aí nós olhamos José, que fez sacrifício de toda a natureza, mas ele cumpriu o propósito com sucesso ou não? Cumpriu com sucesso. Então, é possível cumprir o meu propósito nessa terra com sucesso? Sim. Se as minhas ações condizer para isso. Porque se eu fizer, né, como Davi fez em alguns momentos, se eu fizer como Eli fez, aí eu não vou ter. Mas se eu fizer como Abraão, por isso Abraão, o pai na fé, não é Davi. Por isso Abraão é o pai na fé, não é Eli. E Abraão, até quando Deus falou assim: Abraão, oi, dá seu filho lá no Monte Moriá e imola ele para mim. Ou seja, mata seu filho, sacrifica seu filho para mim. Tá bom, Senhor. No outro dia, ele nem sabia, Sara nem sabia o que ele ia fazer. Vou ali, Sara. E pega o filho e leva. E 3 dias ele passou caminhando. E o filho pergunta: pai, nós vamos onde? Vamos ali, meu filho, nós vamos sacrificar e voltamos. Imagina você 3 dias levando seu filho, o sacrifício, e é ele que é o cordeiro de sacrifício. Imagina que filme passa na sua cabeça. Mas o Senhor me impediu, eu faço. E às vezes o Senhor pede para a gente fazer uma coisa pequenininha assim. Não, Senhor, faz bica e tudo. Verdade ou não? Verdade. Aí nós queremos cumprir o nosso propósito com sucesso. Então nós precisamos de quê? Cuidar das nossas atitudes. Abraão vai lá e leva. Ele tinha tanta fé,
que Deus é tão poderoso, que Deus é tão maravilhoso, ele falou assim: mesmo que eu imole meu filho, Deus tem poder para ressuscitar. Está escrito lá no livro de Hebreus. Então ele foi tranquilo. Tranquilo, claro que não, né? Mas ele foi consciente que mesmo se ele imolasse o filho dele, Deus era poderoso para ressuscitar. Porque ele sabia do propósito que ele tinha de cumprir Deus e de ser fiel a Deus. Porque um dia Deus falou para ele: Abraão, ser perfeito e anda na minha presença. Ser perfeito é fazer tudo que Deus manda. Deus mandou, ele fez. A atitude dele redundou em quê? Em ter, no final, em terminar o seu propósito com sucesso. Amém, amados? Mas eu quero te dizer uma coisa. No Mateus capítulo 6, 52, deixa eu ler só esse versículo aqui para a gente... Calma. Mateus capítulo 6, 52 diz que todo aquele que lançar a mão na espada, pela espada morrerá. Né? Então nós vemos se o Paulo, por exemplo, ele é um cara... Eu anotei aqui umas coisas sobre Paulo. Paulo era um judeu praticante, rígido, personalidade forte, mas que ao mesmo tempo sabia dar um passo atrás, retornar e voltar a outro caminho. Me cura. E Deus, não. Orou pela segunda, orou pela terceira, Senhor, a minha graça te basta, que o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ele foi embora, não falou mais naquilo para Deus. Então ele era rígido, tinha uma personalidade forte, mas sabia a hora de parar e de voltar e de recolher. Né? Então, Paulo é isso. Mas agora, amados, nós vemos aqui. Se eu quero ter um propósito na minha vida, que é morar no céu, e esse sucesso eu tenho que ter. Amém, amados? Eu tenho que ter. Poxa, pastor, mas como é que é o sucesso? O sucesso é eu chegar lá, em paz. Por quê? Porque a Bíblia diz, escreve, relatou, que eles chegarão muito no dia, Senhor, no teu nome eu fiz maravilhas. Senhor, no teu nome eu fiz isso. Apartai-vos de mim, porque eu nunca vos li. Ele diz assim, não, você estava dentro e eu risquei o teu nome. Não. Ele diz, nunca vos lhe conheci, porque todos os atos dele, seja em nome do Senhor, não é para a glória de Deus. Era atos para a glória particular. A visão dele era o enaltecimento próprio. Nunca se humilhar diante de Deus, mas sempre o egoísmo. Então, todas as ações dessas pessoas chegarão, Deus está vendo. E o que acontece é justamente, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Então, nosso propósito é entrar no céu de glória pelas portas e receber o bendito de Deus. Amém, amados? E se a gente errar nas nossas ações, aqui não tem igual novela, não. Na outra novela eu vou ser rico. Na outra vida não existe, é uma vida só, a oportunidade é a única. A gente acertar nas nossas ações para a gente entrar e cumprir o nosso propósito em base ter sucesso em Deus, para a gente poder chegar lá no céu e glorificar o nome do Senhor e olhar o Senhor nos olhos dele. E olhar o Senhor e cantar aquele hino que você canta. Valeu, né? Valeu a pena. Entendeu, amados? Então, o meu propósito, eu preciso ter sucesso nele. O meu sucesso é chegar no céu de glória. Mas, pastor, nós precisamos sacrificar. Mas o maior sacrifício foi feito que nós lemos aqui. Certo? Jesus, quando ele diz, Pai, afasta de mim esse cálice, se for possível. Depois ele ora, Pai, afasta de mim esse cálice, se for possível. Mas ele vem de novo, Pai, e o Gilson lá de Santa Lúcia, a Rosiane lá de Santa Lúcia, lá da Batista Donai, a Jussiane, o Hélita, o Evaristo, o Antônio, né? O Sr. João, o Renê, a Nilza. Pai, por eles, eu vou. Vambora, acabou, vambora que eu vou. Quem vai me trair já vem aí, eu vou ser entregue. Foi por você o sacrifício de Jesus. E ele não pensou duas vezes por você. Ele não pensou duas vezes por mim.
Ele fez o sacrifício sem cobrar nada a mim e sem cobrar nada a você. Ele falou, faz isso, pula 3 ondinhas. Não. Ah, você bate na madeira. Não. Crê em mim de todo o seu coração, de toda a sua alma, e serás salvo. Então, amado, o segredo do sucesso é as suas ações não atrapalhar a sua vida, porque Deus já te deu o sucesso, e Deus já fez o propósito para a sua vida, que é te levar para o céu de glória. A Bíblia diz assim, a vontade de Deus era que todos se salvassem. Mas, para que se cumpra a Escritura, alguns não terão esse sucesso. E é tempo da gente pensar nisso. Porque os sinais, se eu falar para vocês que os sinais estão aí, você já falou, já ouvi isso muitas vezes. Eu dizer que a vinda de Jesus está iminente, você vai falar, pastor, já ouvi isso também um monte de vezes. Não é isso? A gente está mais ouvindo, é isso? Cada coisa que a gente vê agora é que a gente nem acredita que existe. Hoje eu estava vendo um testemunho de uma irmã que ela ficou presa desde criança. Umas coisas lá terríveis, mas eu não vou, porque não que é grande esse testemunho. Então, já foi. O meu sucesso foi Jesus na cruz do Calvário e ao terceiro dia ele ressuscitar. Agora eu dependo dele e tenho que parar, falar com ele. O que ele me impedir eu faço, eu tenho que viver para ele e adorar ele, exaltar ele, esquecer de mim, porque eu não existo mais, porque Cristo vive em mim. Se você quiser servir ao Senhor e viver você, não vai dar certo. Tem que fazer Cristo vive em mim. Por isso Paulo alcançou, o seu propósito com sucesso. Por isso ele apanhava 4 quarentenas. Uma já é o suficiente para a pessoa morrer. Com 39 chibatadas, qualquer um morre. Porque ele perde o controle do seu organismo, perde tudo. Ele faz, não tem nada que para, ele faz para lá, para cá, tudo que ele comer vai embora, não tem mais. Você levou 30 chibatadas, não tem. Isso é estudo comprovado. Madeira de bater devagarinho, não. Então, uma só já era suficiente para ele morrer. Mas ele estava cumprindo um propósito de Deus na terra, de fundar a igreja, de levantar obreiros, certo? E Deus, então, era com ele. Assim como Deus é com você, assim como Deus é comigo. Nós estamos aqui para cumprir um propósito de Deus. Vamos cumprir esse propósito com excelência. Hoje eu fui lá na casa do presbítero Sebastião, falei, como é que ele vai trabalhar mais? Não, já se aposentou? Falei, não, vamos sim, pastor. Foi para me ter aposentado. Então, nós vamos cumprir com excelência o propósito de Deus na nossa vida, para que a nossa casa, para que o nosso trabalho, para que tudo que nós fizermos seja abençoado, para que nós adentramos no céu de glória pelas portas e vamos adorar o Senhor para sempre. Amém, amados?